uma pausa e a gente entra na parada. Vai. Olá pessoal, estamos aqui hoje gravando com o grande historiador Alexandre Ferreira, né, um dos defensores da história do município de Ingá, que fica no estado da Paraíba, e que tem um trabalho voltado para a história do cangaço, principalmente do cangaceiro, o rei dos cangaceiros, o rifle de ouro, Antônio Silvino. E eu queria, Alexandre, que você falasse um pouquinho sobre a sua vida e sobre o seu trabalho de defender a cultura e a história do município de Ingá. Fica à vontade. Bom, boa tarde, né? É um prazer, Juliano, estar aqui com você, né? E estar contribuindo, né? Para resgatar, para mostrar a história do meu município e a história do cangaço, né? A história de nós nordestinos, né? Essa unidade. O meu trabalho ele começa como pesquisador, né? Como professor, já sou professor aqui no município, já acredito que eu já tenha dado aula em todas as escolas aqui do município. Eu sou professor já há cerca de 22 anos, já trabalhando com história, né? E dentro dessa metodologia da prática de ensino nas escolas, eu sempre busquei trazer a história local, até porque era algo que a gente não tinha acesso, a gente não teve acesso à nossa formação acadêmica enquanto estudante, né? Primário, secundarista e até universitário, e a gente não tinha como ter acesso. E aí eu lembro que em 2012 eu fui convidado para ser coordenador, né, e ser professor da disciplina História de Ingá, recentemente fundada. Isso foi num período da gestão do prefeito Lula, né, Lula de Zé Grande, aqui no Ingá. E aí eu recebi com o maior agrado. Aí recebo essa notícia, né, extremamente feliz, porque eu iria fazer o que eu gostava de fazer, que era resgatar, era trazer, era valorizar essa cultura ainda esquecida e não lembrada, mas existente aqui no nosso município. E aí eu lembro que eu conversei com a secretária na época e falei para ela sobre o grande problema. E o problema era justamente esse de nós não termos material para trabalhar na sala de aula. Okay. E aí ela disse, eu perguntei para ela, você quer que eu escreva um livro? Você quer que eu faça um resgate? Eu já vinha nessa batalha já há algum tempo. E ela disse, nós queremos sim. E aí eu lembro que eu fiz o livro, acho que para deixar o livro, entre aspas, pronto, foram 3 meses, né? E essa foi a primeira edição, né? Veio com complicações, mas era um dos primeiros resgates, né? Afetivo, né? Feito por alguém que nasceu na região, que cresceu ouvindo histórias sobre o cangaço, histórias sobre violência, né? Que sentiu na pele, né? O que é ser dessa região, né? Okay. Um dos principais elementos que marca é a violência. E aí eu escrevi esse livro, né? Pedi uma primeira edição que durou acho que uns 3, 4 meses, certo. Acabaram, né? Porque houve um interesse. E aí em 2016 eu precisei fazer uma segunda reedição desse livro. O nome do livro é Ingá, Retalhos da História, Resquícios de Memória. Né? A preocupação desse livro era uma preocupação didática, né? Onde eu, pela questão, a questão de dispor de pouco tempo, eu coloquei em evidências alguns pontos que não se falava da história de Ingá. Quando a gente falava, por exemplo, de Ingá, a gente falava sobre, né, Ingá veio da planta, ou Ingá foi fundada por Manuel da Costa Travassos. Eram informações muito vagas e que não privilegiavam e que não tornavam as pessoas, não desenvolviam nas pessoas aquele sentimento de pertença, de reconhecimento. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu vi que era diferente. Por exemplo, eu descobri a história dos cabarés aqui no Ingá, em conversas informais com pessoas, e aí elas, não era meu interesse, eu descobri, né, como era que funcionavam os cabarés. Era como uma concha de retalho, foi juntando, isso, né, essas informações. Na verdade, foi surgindo por vontade, eu me atrevo a dizer que essas foram surgindo por vontade própria, né, não era a minha pretensão. E aí, por exemplo, a história da violência cometida contra a mulher, os crimes de honra. Aí a gente pega a questão do cangaço, que para mim até então não era tão forte. Certo. E aí vem a questão dos negros, então, por isso Ingá, Retalhos da História, Resquícios de Memória. No segundo livro eu busco resgatar a história da escravidão do meu município. Muito bem. Né? Até porque quando eu peguei alguns censos, um censo de 1910, outro censo de 1930, dizia-se o seguinte, que a população do Ingá, a etnia que fundou, ou que deu origem à população do Ingá, era uma etnia branca e indígena. E aí eu me perguntava, onde é que eu fico nessa história? Certo, né? professor. Cadê a minha mãe? Cadê os meus parentes? Aonde está a minha raiz? Onde estão minhas raízes? Né? E aí eu comecei a questionar. E surgiu o segundo livro,
que foi o gládio, o chicote e os gritos que não se ouviram da senzala. Que é uma preocupação, né, que trabalho principalmente com um resgate oral, até porque na época, naquele período eu não tinha muito acesso a um acervo, né, um acervo, vamos dizer, documental, né? A gente trabalha a história como documento, é um patrimônio imaterial extremamente importante, porque a gente está trabalhando diretamente com alguém que vivenciou aquele período, né, e que nos passa de uma forma efetiva, emocional, né, totalmente ligada com aquilo que ele viveu. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade, conversando com o prefeito de Itatuba, que na época era Aron, né? Aron é um cara de visão, é um cara extremamente antenado, né, com as questões sociais, as questões, né, as questões culturais. Que é difícil a gente encontrar no meio político pessoas que entendam, né, a história, que queiram, né, trabalhar os temas, não é, professor? Exatamente. Que é uma raridade. E Aron, dentro dessa perspectiva, o que me chamou a atenção de Aron foi o resgate da história do cinema. Certo. Né? O cinema estava em ruínas e ele restaurou o cinema. E aí a proposta foi fazer uma entrevista com ele, e aí ele me convidou para escrever o livro de Itatuba, né? Que era um município que pertencia a Ingá e que se chamava Cachoeira de Cebolas. Cachoeira de Cebolas. E aí eu escrevi esse livro já com a pesquisa pronta. Eu sofri um acidente nesse período, e aí fiquei meio de molho em casa durante 2 meses. E durante esse período de 2 meses eu escrevi um livro de Itatuba, 411 páginas, e foi o momento que eu entrei... 411 páginas. Um belo livro. Isso, né? E foi nesse momento que eu tive uma maior aproximação, né? Um maior reconhecimento da história do cangaço aqui na nossa região. Até porque antes para mim era uma curiosidade, né? Uma curiosidade de menino, uma curiosidade de criança. Certo. Eu via muitos relatos que a minha mãe me passava sobre os cangaceiros, né? A ideia do mágico, né? A ideia do sobrenatural, que eles se transformavam em toco, ou que com a burrinha eles pulavam a cerca de aveloz, que são aquelas cercas verdes extremamente altas, cerca de 4 metros de altura. Bem. Então assim, eu cresci ouvindo essas histórias, né? E aí, esse momento do livro de Itatuba, aí agradecendo a Aron, né? A gente precisa agradecer as pessoas que têm esse olhar, que sabe distinguir, né, o que constrói, né, o que é prolixo, e Aron ele tem essa capacidade de reconhecer. Agradecer a Aron, né? Eu só estou hoje aqui falando sobre cangaço, porque esse aprofundamento foi graças à pesquisa que eu fiz mais aprofundada, né, com maior cuidado, sobre o cangaço aqui na nossa região. Muito bem. Professor, voltando ao assunto cangaço, né? Já que o senhor já... Só uma ressalva. Pode falar, professor. Agora nós estamos com outro trabalho agora, né, um trabalho de grupo, eu estou como organizador, lançando um próximo livro. Esse livro está sendo enviado amanhã para a gráfica Ingá, Olhares sobre a História. O interessante desse livro é que o prefácio, né, eu fico muito orgulhoso e muito feliz, porque o prefácio desse livro foi feito por Duval Muniz. É um grande, meu ex-professor. É uma pessoa extrema que ele sabe trabalhar, ele sabe lidar com as palavras. Então, muito bem. Quem vai ouvir esse vídeo, quem vai ver e ouvir esse grande vídeo, professor, né, grande não professor. deixem de ler, que é um trabalho excepcional. Professor, aí como eu estava lhe perguntando, voltando à questão, continuando na questão cangaço, eu queria perguntar ao senhor, voltando a falar do rei dos cangaceiros, do rifle de ouro, Antônio Silvino, eu queria saber qual é, professor, a relação que Antônio Silvino tinha com o município de Ingá. O interessante de Antônio Silvino é que Antônio Silvino ele inaugura uma era, né? Antes e depois de Antônio Silvino. Isso. Antônio Silvino institui, né, o que nós conhecemos hoje como cangaço, né? Antes de Antônio Silvino já haviam bandos armados que assaltavam, né? A gente vê esses bandos organizados não só aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, naqueles filmes de Bang Bang. Mas o cangaço, né, ele só é entendido, né, ele só é lido, né, como esse grupo organizado a partir de Antônio Silvino. Né? O próprio Lampião ele reconhece isso. Muito né? bem. Em uma das falas de Lampião, né, ao jornal, ele reconhece isso. Apesar de não gostar muito da postura de Antônio Silvino. Ele é um crítico ferrenho, por exemplo, quando Antônio Silvino se entrega. Ele diz que ele foi um covarde por ter se entregado. Certo, professor. Certo? E aí, sobre a questão de Antônio Silvino, essa relação, né, que nós temos de Antônio Silvino e Ingá, é uma relação muito, muito forte. Né? Descobri isso agora há pouco. E como foi que você descobriu isso, Alexandre?
lendo jornais do século XIX e do século XX. Né? Jornais como o Diário de Pernambuco, o Jornal de Recife, a Gazeta da Paraíba, a Gazeta do Sertão, né? E entre outros vários jornais, os documentos oficiais do governo do estado da Paraíba. Certo. E aí o que a gente percebe sobre Antônio Silvino aqui...